Olá pessoal, então essa é a nossa sexta aula, essa aula sobre o equilíbrio químico da Escola Estadual São Simão de Química e nossa avaliação no segundo bimestre. Então vamos lá, começamos. Então, termodinâmica. A termodinâmica vai dizer se a reação é possível. Então quando você tem dados termodinâmicos, tu vai saber se aquela reação é possível ou não. Mas a termodinâmica não vai dizer se aquela reação é veloz ou lenta. Então a reação química, cinética química, vai te dizer como a reação acontece, ela é rápida ou lenta. Mas o nosso interesse é no equilíbrio. Então a formação, o que é equilíbrio químico? É a formação dos produtos é igual à formação dos reagentes. À medida que os reagentes formam produto, o produto forma reagente. Então essa região que isso acontece, que essas velocidades são iguais, é chamado de equilíbrio químico. Então, nesse equilíbrio químico pode-se encontrar a concentração de qualquer espécie. E com essa concentração nós podemos definir uma constante. Essa constante é do equilíbrio químico. Então, no equilíbrio químico definimos a constante K é Q, a constante do equilíbrio químico. E nós vamos saber se ela for grande e quando ela é pequena, mas como é que podemos encontrar essa constante? Essa constante é dada pela concentração elevada, não é, de cada substância A, B, C, D maiúsculo, e os seus coeficientes Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Então, esses coeficientes estequiométricos, né? Então, como é que eu faço a equação para obter essa constante de equilíbrio? Eu pego a concentração mol por litro de C, elevo a Czinho, D eleva a Dzinho dos produtos, não é? Dividido pela dos reagentes. Concentração de A minúsculo, concentração de B em mol por litro, né? E B, coeficiente estequiométrico. Então, esse cochetes, né, representa a concentração mol por litro. E se for pressão, não é outra unidade, não é? Que se pode observar também a constante de equilíbrio. Então, essa aqui é dado, não é? A constante de equilíbrio relaciona as concentrações. Então, vamos ver um exemplo. Então, carbono sólido vai reagir com oxigênio gasoso, produzindo CO2 gasoso. Na constante de equilíbrio, eu não preciso representar o que é sólido. Então, o carbono vai sair da minha equação. Por quê? Porque a concentração dele não muda na reação química, não é? É como se fosse constante, é como se ficasse constante no estado sólido. Mas as concentrações e tanto os volumes de gás serão bem maiores, né? Então não preciso expressar na constante de equilíbrio. Então, ficará do produto, como o coeficiente estequiométrico é 1, vai ficar só a concentração de CO2. E do reagente, o único que a gente vai expressar é do oxigênio, vai ficar O2. Então essa é a constante de equilíbrio para essa reação química, não expressando, lembrando mais uma vez, não se expressa o sólido na equação química de equilíbrio químico. Então, mas o que acontece? Esse K de equilíbrio pode ser maior que 1 e ele pode ser menor que 1. Então vamos ver os casos. Se for maior que 1, quer dizer o seguinte, né, que C e D é proporcional à constante de equilíbrio. Se é maior que 1, quer dizer que C e D é muito grande. C e D são quem? São os produtos. Né? Isso quer dizer então que a concentração de C e D é alta no equilíbrio e a reação converte muitos produtos. A reação é boa, converte muitos produtos, quer dizer que essa constante de equilíbrio é muito alta. Então, se K é maior que 1, a constante é alta, forma muitos produtos. Mas se K for menor que 1, aí sim, eu vou olhar quem é inversamente proporcional. É A e B, são inversamente proporcional, não é, à constante de equilíbrio. Então, quer dizer que quanto menor a constante de equilíbrio, menos eu vou ter de produtos, mas mais eu terei de reagentes. Isso quer dizer o seguinte, que a reação não é boa. É alta a concentração de A e B no equilíbrio e a reação converte poucos reagentes em produto. Então, quando a constante é menor do que 1, eu tenho poucos produtos no equilíbrio químico. A concentração é pequena relacionada à concentração de A e B. Então, Le Chatelier, um francês, estudou a perturbação do equilíbrio. Chego no equilíbrio, eu perturbo o sistema com pressão, com temperatura, com concentração. O que é que vai acontecer? O meu sistema vai minimizar aquela alteração e vai chegar a um novo ponto de equilíbrio. Então vamos estudar essas consequências. Então, o sistema será perturbado e um novo ponto de equilíbrio será alcançado. Então, o primeiro exemplo, se eu adicionar A e B nesse caso são reagentes. Se eu adicionar A e B, a concentração deles aumenta. Então, para diminuir essa perturbação, eu tenho que diminuir a quantidade deles. Então, eu vou formar quem? Eu vou tender a formar produtos. Por quê? Porque assim eu vou minimizar a quantidade de A e B que eu adicionei. Então, quanto mais reagentes eu coloco, mais produtos eu vou formar até chegar a um novo equilíbrio.
Mas se eu adicionar C e D, C e D é quem? C e D são produtos. Se são produtos, eu tenho que minimizar a formação deles. Então, vou formar o quê? Vou formar reagente. Então, eu adiciono, tenho uma maior quantidade de produtos, então eu terei uma maior quantidade de reagentes, para minimizar esse efeito que eu causei, essa perturbação que eu causei nesse equilíbrio. Mas e agora, se eu retirar A e B? Se eu retiro A e B, quer dizer que eu tenho que formar mais A e B, que o contrário de retirar é formar. Então, nesse caso, né, eu vou formar mais reagente. Então, se eu tiro reagente, eu formo mais reagente, né? Então, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, eu formo mais reagente. Quanto mais eu tiro A e B, mais eu formo reagente, né? Até chegar a uma nova posição de equilíbrio. Mas se eu tirar C e D, eu tenho que formar C e D. Isso quer dizer, então, que o meu equilíbrio foi deslocado para a direita. Então, quando eu tiro C e D, meu equilíbrio desloca para a direita. E o que acontece com a influência da temperatura? A influência da temperatura está relacionada com a entalpia, que é a função termodinâmica, né, que tem a ver com calor, que é o calor a pressão constante. Então, quando ele é negativo, as reações químicas liberam energia. Quando ele é positivo, as reações químicas absorvem energia. Então, aumento de temperatura quer dizer que eu estou adicionando calor ao sistema. Se minha reação já é exotérmica, não é? Ela vai ter que minimizar esse aumento de temperatura. E se minha reação tem um ΔH positivo, quer dizer que ela já absorve. Então, quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu vou favorecer essa reação que absorve. E a reação contrária a essa primeira, que é exotérmica, é endotérmica, né? Então, nesses casos, vamos fazer os exemplos. Então, no primeiro caso, no caso da exotérmica, se eu aumento a temperatura. Então, no caso da exotérmica, eu libero energia. Se eu já libero e já estou aumentando, estou cedendo calor, então meu sistema vai tender a absorver aquele calor que está sendo aumentado. Então, qual a solução para isso? Ir para a reação, não é? A reação contrária é essa que vai absorver calor. Então, como a reação já libera energia, a reação inversa vai consumir a energia que entra no sistema. Ou seja, se formando os produtos eu libero energia, então formando reagentes eu vou absorver. Isso quer dizer que meu equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Então, aumenta a temperatura e o ΔH é negativo, vou formar reagentes. No caso da endotérmica, a reação contrária àquela outra, né? Eu absorvo energia, anteriormente mostrado. Então, se eu aumento a temperatura e minha reação absorve energia, quer dizer que eu vou formar mais produtos. E nesse caso, eu vou deslocar o equilíbrio, né? Aqui mudou. E nesse caso, eu vou formar mais produtos, não é? Nesse caso, desconsiderando o slide anterior, né? Mas isso aqui está certo. Se a reação é endotérmica e aumenta a temperatura, estou formando mais produtos. Então já fiz 4 aulas de mistura de soluções, uma de polímeros e essa última de equilíbrio químico, né? Eu vou mandar um link para vocês, né? E lá tem mais 2 aulas, mas só que é do 2º ano. Então, propriedades coligativas e outra lá. Então, vocês só precisam estudar essas 6 daqui para fazer uma boa prova. Então, bons estudos aí e até mais.